Salve, muito boa noite. É o Frente a Frente nos tempos da pandemia. Nós aqui de novo falando de política. Política passa em todos os sentidos, né? Na sua vida e na vida também da humanidade. Nós estamos enfrentando uma crise de pandemia e também uma crise política. No dia em que o Supremo Tribunal Federal impede um presidente da República em nomear o diretor-geral da Polícia Federal. É isso mesmo. Tem precedentes, né? O ex-presidente Lula, ali foi uma obstrução de justiça, seria nomeado ministro exatamente para fugir da Vara Federal de Curitiba, e também a Cristiane Brasil, que foi impedida de tomar posse no Ministério do Trabalho. E agora exatamente o diretor da Polícia Federal. Já houve a publicação e a retirada do nome. Hoje aqui no Frente a Frente nós estamos com o líder do PSDB na Câmara, é o deputado Carlos Sampaio. O deputado Carlos Sampaio é experiente já na política, apesar da cara de moço aí, foi vereador, foi deputado estadual 2 vezes, está no 5º mandato parlamentar e é líder do PSDB. Deputado, o senhor propôs uma comissão parlamentar de inquérito exatamente para investigar aí esta relação do presidente Jair Bolsonaro e família tentando dominar a Polícia Federal. Só que todos os governos tentaram dominar a Polícia Federal, né? Então, até me perguntaram isso, que se não seria, digamos assim, da parte do próprio ex-ministro Sérgio Moro, acreditar em algo difícil de acontecer, que era ele imaginar que ele ia ter autonomia. Porque todo ministro da Justiça, de alguma forma, tem uma relação direta com o presidente, acaba cuidando também indiretamente do presidente da República. É o primeiro conselheiro, né, o ministério Isso, mais antigo. Mas a gente não pode se esquecer que foi o presidente Bolsonaro quem disse: vou escolher o ministro Sérgio Moro, e ele tem carta branca para montar toda a Polícia Federal, que são órgãos técnicos, e o presidente não vai interferir. Então, o ex-ministro Sérgio Moro não entrou desenganado, ele entrou acreditando nisso. E isso, de fato, acontecia. Ele, por mais que o presidente falasse que queria mudar isso, mudar aquilo, estava preocupado com inquéritos do Supremo, perseguição a estes ou aqueles deputados ligados a ele, e você dizer isso hipoteticamente não tem problema algum. E eu imagino que o ministro Moro ouvia e pronto. Por quê? Porque não tinha nada de concreto. Agora, quando o presidente diz: eu vou trocar o diretor da Polícia Federal, porque preciso ter mais informações, porque preciso saber o que acontece no Supremo, porque preciso saber se os meus deputados estão sendo perseguidos, na versão do ministro Moro a ser confirmada. Mas quando ele diz isso, ele mostra que ele quer de fato interferir num órgão eminentemente técnico, que é o de diretor da Polícia Federal, com uma colocação de alguém que tenha relação de amizade com ele. Ontem eu fiz uma fala, e reafirmo aqui, até por ser do Ministério Público de São Paulo, por ser procurador de justiça, as informações que me chegam sobre o Ramagem é que é um delegado da mais alta qualificação técnica não é o nome, não. E intelectual. O próprio ministro Sérgio Moro a única coisa que eu lamentei Ramagem. é que ele fosse indicado neste momento, aonde poderiam, e eu disse exatamente isso numa entrevista, aonde poderiam questionar a isenção dele em razão da amizade pessoal que ele tem com a família Bolsonaro. Agora, e é uma pessoa de uma qualificação indiscutível. Líder, uma das coisas que preocupa o presidente é esse inquérito agora que vai investigar não só as informações aí, também havia uma preocupação do presidente com a investigação da organização das manifestações que defenderam ali o AI-5, né, e a volta, o fechamento do Congresso, do Supremo, enfim, a volta ali de um regime de exceção comandado por ele, Bolsonaro, como se fosse uma nova ditadura militar. Isso vai ser investigado também pelo Congresso? Se tiver algum parlamentar envolvido, no momento que, se houver aí a criminalização de algum deputado, ele pode sofrer sanções dentro da Câmara também? Deixe-me só primeiro fazer uma ponderação importante. Existem 3 inquéritos, mas 2 especificamente sobre um assunto. Um que foi solicitado a instauração pelo próprio ministro Toffoli, cujo relator é o Alexandre de Moraes, que tratou da questão das fake news contra o Congresso. Que é outra preocupação também do presidente Jair Bolsonaro, que tem inclusive uma CPMI no Congresso. Mas este inquérito, ele foi muito questionado à época, porque não teve a participação do Ministério Público. O Ministério Público. E eu me lembro Aliás, da doutora Raquel. Eu chamo de aquela coisa, que ninguém sabe o que é aquilo. Aquela coisa. Ou veja, ele coisa. continuou tramitando, muitas coisas foram para os estados, e procuradores gerais dos estados acabaram arquivando pelo mesmo argumento, de que não tinha muito sentido. Agora vem um inquérito solicitado pelo Procurador-Geral da República, que vai tratar do assunto de movimentos antidemocráticos, afronta à segurança nacional, enfim.
existe uma certa identidade entre essas duas investigações. E eu imagino que muitas das provas que estavam aqui, naquilo que você chamou de coisa, que não se sabia o que era, migrem para este inquérito. E este inquérito foi solicitado por um procurador-geral, portanto, essas provas emprestadas agora podem ter uma dimensão infinitamente maior, porque agora passou a ser uma coisa concreta, solicitada pelo formalizada órgão e no do Ministério caminho Público. certo, né? No caminho Então, correto. veja, se existia antigamente um questionamento sobre aquilo que era relatado pelo ministro Alexandre de Moraes, ninguém tem dúvida de que essa, solicitada pelo Procurador-Geral, é adequada e as provas de lá podem vir para cá e ter uma formalização de algo que antes era questionado. Então, acho só importante esse CPI, registro. voltando aqui à primeira pergunta, a CPI, o senhor pretende encaminhar a CPI no sentido de investigar assim, exatamente o quê? Só isso, se o presidente teve ou não intenção de controlar a Polícia Federal? Que, olha, a gente fala isso, a gente tem que explicar o seguinte, a Polícia Federal, ela é uma polícia judiciária, ela atende principalmente demandas do judiciário e tem uma autonomia. É certo que os delegados querem mais autonomia, mas aí seria transformar a Polícia Federal num quarto poder, uma coisa bem distante do poder. E também não beneficiaria os agentes, e sim os delegados. Mas, enfim, a Polícia Federal é um órgão de Estado e não pode ser controlada pelo governo. Por isso que a gente discute muito isso aí. Ele nomeia o diretor-geral, é uma competência do presidente, mas não pode definir o trabalho da Polícia Federal. E a CPI que o senhor pretende criar, não é a sua CPI, mas a CPI que o senhor pretende criar vai em que sentido da investigação? A CPMI ela foi proposta exatamente para apurar-se aquilo que fora dito pelo ex-ministro Sérgio Moro quando da sua demissão. São aqueles os fatos. E alguns até me perguntam. Aquilo ali já configura? Configura em tese o crime de responsabilidade e o crime comum. O crime de responsabilidade que pode levar a um processo de impeachment. Por que o crime de responsabilidade? Porque a Lei 1079 de 1950, que define os crimes de responsabilidade, veja, de 1950, o seu artigo 9º, número 7, se falava assim à época, número 7 diz que qualquer ato atentatório ao decoro do cargo é passível de crime de responsabilidade. E você querer interferir numa investigação no Supremo, ou você querer indicar o diretor-geral para ter informações que são prévias, antes mesmo que os próprios órgãos de investigação as detenham, isso é atentatório ao decoro do cargo. Veja como é subjetivo. Só que o impeachment ele é fruto de um processo jurídico e político. E nós pensamos que não existem as condições políticas para isso. Agora, independentemente disso, por que o PSDB não propôs e não apoia o impeachment? Primeiro, porque os fatos precisam ser apurados. E segundo, porque seria, neste momento, uma contribuição nefasta que nós daríamos para uma instabilidade institucional brutal. Agora, não é isso que nós queremos, não queremos gerar, não somos oposição ao governo. Em 90% das vezes, dados do governo, o PSDB votou com o governo, porque tinham boas propostas que foram encaminhadas para a Câmara, particularmente na área da economia, onde temos uma identidade muito grande com as posturas do ministro Paulo Guedes. Então, veja, nós não queremos gerar instabilidade alguma, não estamos aqui para o quanto pior, melhor. E como é que é a sua relação do líder e do PSDB com você poderia se perguntar, com o Palácio do Planalto? Vai continuar a mesma, ou seja, boas propostas serão analisadas e votadas, são propostas de interesse do país, o PSDB não está atrás de cargos, nunca esteve, está atrás de contribuir efetivamente como tem feito. Não fomos oposição ao governo no passado, muito pelo contrário, não integramos o Centrão, temos uma postura diferenciada, eu diria que de independência, que o próprio governo reconhece. Daí o porquê termos optado por uma investigação, que é a CPMI, e não pelo impeachment, que, repito, geraria uma instabilidade institucional num momento totalmente inoportuno. Agora, deputado, esse processo vai ser muito longo, né? Porque primeiro teremos um inquérito aberto pelo ministro Celso de Mello, mais um, além daqueles 3 que o senhor se referiu Esse antes. É o terceiro, do Celso de Mello. Esse é o terceiro. Por que não tem um das fake news também? Então, das fake news, depois o do Procurador-Geral para o ato antidemocrático, tem e agora o terceiro. News, tem a coisa. A fake news que é a coisa. Ah, tá certo. A fake news é a aí coisa. Tem esse, aí daí tem esse o segundo, outro, que foi para os atos antidemocráticos. E o terceiro agora em razão da fala do ex-ministro Sérgio Moro no ato da sua demissão. Pois é aí que eu quero chegar. A gente tem aí os 3 inquéritos. Antes de ter uma CPMI, que eu imagino que ela só vai funcionar quando houver a volta ao novo normal, que a gente está acostumando a falar aqui,
E hoje o presidente da Câmara disse que esse novo normal só deve voltar em agosto. Né, Eu por imagino aí. que antes disso não há a menor possibilidade. Por causa também das companhias aéreas, o número de voos está reduzido, fica difícil os parlamentares voltarem para sessões. Ele consultou as companhias. Consultou as companhias aéreas sobre isso. E também o plenário, a gente que convive muito ali, né, Zé Maria? Fica aquele plenário lotado. Agora nós estamos proibidos de entrar. Convivia, exatamente. Bons tempos Fica em que aquele conviviam. plenário, a gente era feliz e não sabia. Aquele plenário cheio, lotado, todo mundo ali apinhado. Quando voltar, não vai poder ser assim. Vai ter que ter uma distância ali entre cada parlamentar. Se me permite, Denise, nem 513 cadeiras existem para que os 513 se sentem. Pois é. Aí imagina como a loucura, com qual assessor é o de prazo? plenário. Antes de agosto, não há possibilidade alguma mesmo. Pois é. Aí qual é o prazo que o senhor vê para essa CPI começar? Que a gente vai ter que primeiro ver o que Sérgio Moro vai trazer aí, o que ele vai dizer no Supremo, nesse inquérito. Vai ter que esperar acabar esse inquérito para depois a gente chegar na CPMI, vai ter CPMI, né? E até digo mais, eu acho que a CPMI ela pode existir, ou a CPI, seja na Câmara, seja no Senado, ela pode existir independentemente do retorno aos trabalhos. Nós podemos fazer audiências públicas também por videoconferência, os debates por videoconferência, aprovação de requerimentos através do protocolo do Infoleg, não vejo nenhum problema, Infoleg se for da Câmara. Então não vejo nenhum problema mesmo. Mas concordo com você que essa fala do ministro Sérgio Moro, esse chamamento dele para ser ouvido, talvez como primeira testemunha ou primeira pessoa no inquérito, solicitado pelo Procurador-Geral Dr. Aras, talvez dê um norte de time, de tempo para a CPMI, sem sombra de dúvida. Agora, se você me perguntar o que vai andar mais rápido, por todas essas dificuldades tecnológicas de reunião do Congresso, ou da Câmara e do Senado individualmente, é mais provável que o inquérito avance para uma eventual denúncia ou um eventual arquivamento no caso do presidente da República. Se houver uma denúncia, qual é o procedimento? Essa denúncia feita, ela vai imediatamente para a Câmara. A Câmara faz um juízo de admissibilidade, que é um juízo político-jurídico. Que foi o que aconteceu com o presidente Michel Temer lá atrás, né? Se tivesse sido acolhida a denúncia, que, aliás, não foi acolhida, ao contrário, foram arquivadas muitas das acusações contra o presidente Michel Temer. Eu sempre fui a favor da apuração, votei a favor das denúncias, mas reconheço hoje que, de fato, pelo que ouço e vejo das decisões que estão sendo tomadas, que elas não tinham muito fundamento. Então, faço esse reconhecimento aqui público. Mas eu dizia, se houvesse o recebimento de uma eventual denúncia contra o presidente Bolsonaro pela Câmara, aí vai para o Supremo fazer um juízo de admissibilidade que é totalmente técnico. Recebida pelo Supremo a denúncia do Procurador-Geral, depois de admitida pela Câmara, automaticamente o presidente está afastado por 180 dias. É outro caminho, né? É outro caminho, e bem provável que este caminho seja mais ágil, seja pela denúncia ou pelo arquivamento, evidentemente, mas seja mais rápido. O ministro Celso de Mello sai em novembro, né? Ou seja, então até lá vai ter que ter uma solução. Eu imagino que tenha, mas também, conhecendo o ministro Celso de Mello como conheço, ele não vai fazer com que tudo aconteça única e exclusivamente para que ele esteja no comando. Ele é uma pessoa muito séria e muito equilibrada. Eu gostaria de repetir aqui esse caminho, porque o do impeachment a gente já conhece. Esse seria um caminho novo, um caminho constitucional também. Novo. Né? Inclusive, na entrevista, o Collor disse que seria autorizado. Eu acredito que sim, autorização a Câmara daria, não a número para o impeachment. Então, a Câmara autorizando, aí é aberto o inquérito. A Câmara faz um juízo de admissibilidade da denúncia com caráter político. O inquérito já está aberto, né? Não. O inquérito já. Não, o Procurador-Geral... Não, ao contrário, sim. O inquérito já está andando. É isso. Aí, esse inquérito concluído, ouvido o ministro Moro, ouvido as testemunhas, vai para o doutor Para denunciar. Ele pode denunciar ou arquivar. Se ele denunciar, precisa da autorização. Isso. Não, se ele autorizar, para ele denunciar, não precisa de autorização ninguém. Ele denuncia. Certo. A recepção da denúncia dele pelo Supremo depende de um juízo de admissibilidade da Câmara. Se a Câmara disser ok, vai para o Supremo e o Supremo vai dizer ok ou não, porque o Supremo vai analisar técnico-juridicamente. Então, ele vai dizer, não, tem procedência. Vamos abrir o inquérito. Vamos abrir o processo. Aí é o processo. Se ele disser recebida a denúncia, automaticamente o presidente se afasta por 180 dias.
Agora, o procurador também pode negar, né, esse... Por isso que eu disse, ele pode arquivar sumariamente o inquérito. Ele pode receber as provas e dizer Mas que não tem... aí não tem recurso mais. No momento que ele resolve arquivar, acabou. Quando o promotor ele arquiva, existe um recurso. Agora, quando o procurador-geral, que é a última instância do Ministério Público, ele arquiva, não tem a quem É uma recorrer. competência exclusiva do Ministério Público, né? A propositura da ação. Da demanda, é isso aí. Bem, nós vamos para mais um intervalo. Eu convido você a continuar participando aqui com a gente, porque ainda tem muita notícia nesse momento em que o país vive uma grave pandemia. Vai viver uma crise econômica, aliás, já está vivendo, e caminha também para uma crise política. Nós voltamos em 2 minutos.